Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver agora uma aula de matemática básica que envolve a equação do primeiro grau. É um assunto que não é só importante para a galera do ensino fundamental e do ensino médio. Pessoal, é importante para quem vai prestar vestibular, Enem e também, pessoal, para a galera do concurso público. Beleza? Aí assim, pessoal, se você gostar do vídeo, clica ali em curtir, tá? E principalmente, pessoal, divulgue esse trabalho, já que ele é totalmente gratuito e além de ajudar você, ele pode ajudar aí muitos outros alunos. Beleza? Vamos começar? Então vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos ver aqui a equação do primeiro grau e ela diz o seguinte, olha só. Equação do primeiro grau é uma equação que possui o formato, olha o formato aqui, pessoal, ax mais b, isso aqui é igual a zero, com o a e o b pertencentes aos reais e o a, pessoal, é diferente de zero. Pessoal, o que nós temos aí é uma equação, porque essa expressão está igualada a um número que, nesse caso, é o zero. Então, nós temos aí uma equação, e é uma equação do primeiro grau, porque a nossa incógnita, que está sendo representada ali pela letra x, o expoente dela não está aparecendo, ou seja, o expoente dela ele vale 1. Então, por isso que nós temos ali uma equação do primeiro grau, tá? Enquanto que o a e o b são dois números. Tá? São números que pertencem ao conjunto dos números reais. E um detalhe, pessoal, o a ele não pode ser zero. Pelo seguinte, ó, imagine que o a fosse igual a zero. O que iria acontecer? Iríamos ter zero vezes o x, ou seja, ficaríamos com zero e aquele termo ali, pessoal, acabaria sumindo. E nós não teríamos mais uma equação no primeiro grau. Então, para nós termos uma equação no primeiro grau, nós temos que ter esse formato aí, tá? Com um a, pessoal, diferente de zero. Beleza? Vem comigo aqui. Agora, pessoal, vamos ver alguns exemplos de equações do primeiro grau. Essa primeira aqui, ó, 3x menos o 5 igual a zero, repara o seguinte, ó, nós temos aqui uma equação do primeiro grau, onde o x é a nossa incógnita. Tudo bem? Agora, repara o seguinte, o número 3 aqui, ó, é o número que está multiplicando a incógnita, ou seja, ele é o valor do coeficiente a. Ou seja, o a vale 3. Tudo bem? Enquanto que o b aqui, pessoal, está sendo representado pelo menos 5. Pessoal, então, o b, ele vale menos o 5. E também, pessoal, o b muitos chamam de termo independente. Tudo bem? Agora, nessa outra equação aqui, nós vamos ter o 2/3 multiplicando o x. Reparem que o x aqui está no expoente 1, ou seja, nós temos uma equação do primeiro grau. Tudo bem? Se o 2/3 está multiplicando x, o coeficiente a, ele vale 2/3. Tudo bem? Enquanto que o 7 aqui, ó, é o nosso termo independente, então o b, ele vale o 7. Tudo bem? No item C, pessoal, repara o seguinte, nós temos aqui uma equação do primeiro grau, tudo bem? Só que nós temos igual a 5. Se nós passarmos, por exemplo, esse 5 lá para o lado esquerdo, ele passa trocando o sinal. E nós vamos ficar, então, que menos 8x menos o 5 é igual ao zero. Concorda comigo? O que acontece agora aqui? Ó? Nós temos como coeficiente do x esse valor menos 8. Ou seja, o a ele vale menos o 8 e o b, pessoal, está sendo representado aqui pelo menos o 5. Ou seja, o termo independente, ele vale menos o 5. Beleza? Agora, pessoal, em relação ao item D aqui, nós temos também uma equação do primeiro grau. Agora, repare o seguinte, o coeficiente do x é o 5. Então, certamente, o a, ele vale 5. Agora, nessa equação aqui, pessoal, não está aparecendo o termo independente. Então, nesse caso aqui, ó, o termo independente, ele vale 0. Ok? Agora, pessoal, o mais importante é nós sabermos encontrar o valor da incógnita x em uma equação do primeiro grau. Pessoal, esse valor da incógnita nós chamamos de raiz da equação. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, desce um pouquinho comigo aqui, ó, e vamos ver o seguinte.
resolvendo uma equação do primeiro grau. Olha o que diz aqui, ó. No conjunto R, ou seja, no conjunto dos números reais, resolva as seguintes equações. Entre outras palavras, pessoal, nós queremos encontrar a raiz dessas equações que estão aqui embaixo. Tudo bem? Vamos começar aqui, ó, pela letra A. Nós temos aqui uma equação do primeiro grau, isso porque nós temos aqui, ó, a nossa incógnita com expoente 1. Tudo bem? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos começar passando esse 3x lá para o lado esquerdo, ele vai trocando o sinal. E esse menos 15 aqui, ó, ele irá passar para o lado direito, ele passará com o sinal positivo, tá? Entre outras palavras, pessoal, vamos separar de um lado o que tem os termos em x e do outro lado o que não tem o x. Tudo bem? Vamos ficar, então, com 8x menos o 3x. Isso aqui é igual, passando o 15 negativo, nós vamos ficar com o 15 positivo. Tudo bem? Nós vamos ter o seguinte, ó, 8x menos o 3x, vamos ficar aqui com 5x é igual ao 15. Pessoal, esse 5, ele está multiplicando, então ele desce dividindo. Então, nós vamos ter o seguinte, olha só. O x, ele vale, então, 15 dividido por 5, o nosso x, ele vale 3. Então, pessoal, esse 3 aqui, ó, é a raiz dessa equação aqui do primeiro grau. Muitas vezes, pessoal, a solução aparece assim, ó. Conjunto solução é formado, nesse caso, pelo único valor, que é o 3. Ok? Então, nesse caso, pessoal, perceba que não importa que essa equação do primeiro grau ela esteja naquele formato bonitinho ax mais b. O importante aqui, ó, é nós encontrarmos o valor do x nessa equação, que no caso foi o valor único, x igual a 3. Essa aí, então, pessoal, x igual a 3, é a raiz da equação. Beleza? Vem comigo aqui. Agora, pessoal, na letra B aqui, ó, nós temos novamente uma equação do primeiro grau. Reparem que os expoentes de x aqui, ó, são iguais a 1. Só que nesse caso aqui, pessoal, primeiramente, vamos passar esse 2 aqui, ó, já que está multiplicando parênteses, vamos fazer aqui a propriedade distributiva, o famoso chuveirinho. Depois vamos pegar aqui o menos 3, ele irá multiplicar o 6 e também irá multiplicar o menos 2x. Tudo bem? Olha como é que irá ficar aqui, ó. 2 que multiplica 3x, vamos ficar com 6x. E o 2 que multiplica 1, nós vamos ficar com o 2. Agora, o menos 3 que multiplica o 6, vamos ter menos o 18. E o menos 3 que multiplica o menos 2x, olha só, pessoal, multiplicação de dois números negativos fica positivo, né? Então, nós vamos ter o 3 aqui que multiplica o 2x, 6x. E isso aqui é igual ao 20. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos somar aqui, ó, os termos que são parentes, vamos dizer assim, ó, os termos que têm x. Nesse caso, nós vamos ter 6x mais 6x, nós vamos ficar com 12x. Aqui nós temos 2 positivos somado com 18 negativo. Você vai ficar com 16 negativo, como se estivesse devendo, então, 16. Isso aqui é exatamente igual ao 20. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos passar esse menos 16 lá para o lado direito, ele passa com o sinal positivo. Então, nós vamos ter o 12 vezes o x, isso aqui é igual ao 20 mais o 16, vamos ficar com 36. Agora, pessoal, o 12 está multiplicando, ele vai descer dividindo o 36, e nós vamos ficar, então, com o seguinte, o x é igual a 36 dividido por 12, o x ele vale o 3, beleza? Então, novamente, nesse item aqui, nós tivemos o conjunto solução ali, ó, representado pela raiz única valendo 3, beleza? Agora, no item C, pessoal, repare que nós temos ali os 3 termos formados por frações e os denominadores, pessoal, são todos diferentes entre si. Nós deveremos trabalhar ali com frações que têm o mesmo denominador, tá? Para isso, pessoal, vamos calcular ali o mínimo múltiplo comum desses 3 denominadores. Beleza? Vem comigo aqui.
Então, pessoal, pegando aqui os três denominadores, nós vamos ter o seguinte, ó, o número 2, o número 3 e o número 6. E vamos tirar aqui, ó, o mínimo múltiplo comum. Repara o seguinte, olha só. Primeiramente, dividindo aqui, ó, por 2. Olha só, o 2 dividido por 2, nós vamos ficar com 1. O 3 dividido por 2 não dá uma divisão exata, então a gente repete o 3. O 6 dividido por 2, vamos ficar com o 3. Tudo bem? Agora, podemos dividir essa linha aqui por 3. O 3 dividido por 3, nós vamos ficar com 1. E o 3 dividido por 3, também o resultado é 1. Então, pessoal, nós vamos ter que o mínimo múltiplo comum é a multiplicação desses números aqui. Nesse caso, 2 vezes o 3, então o mínimo múltiplo comum é o 6. Ok? Então, pessoal, poderemos fazer o seguinte. Repare que nós temos ali, ó, 3 frações. Vamos colocar elas todas com denominador 6. Ok? Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, olha só. O 6 aqui, ó, dividido por esse 2, nós vamos ter o 3. E o 3 irá multiplicar, então, o numerador. 3 que multiplica y menos o 3 irá triplicar aqui, ó. Nós vamos ter o 3y menos quanto? Menos 9. Tudo bem? Agora, esse 6 aqui, ó, dividido por esse 3, nós vamos ficar com 2. E o 2 irá multiplicar aqui o numerador, pessoal. O 2 que multiplica este 2 aqui, ó, nós vamos ter o 4, e esse 4 está multiplicando todo esse parênteses, tá? Então, nós vamos ter aqui o 3y menos o 5, ok? Repara o seguinte, ó, o 2 multiplicou apenas esse 2 e basta, não precisa multiplicar o parênteses também, já que nós temos aqui uma multiplicação, tá? Enquanto que no numerador, olha como é que fica, ó. O 6 dividido por esse 6 vai dar 1. 1 que multiplica o numerador, fica o próprio numerador, que é o 2y menos 1. Beleza? Nesse momento, pessoal, como nós temos aqui os 3 denominadores iguais, nós podemos simplificar aqui eles tranquilamente, tá? Então, nós vamos ter o seguinte, olha só, copiando os numeradores, 3y menos o 9, somado com o 4, pessoal, o 4 irá multiplicar o 3y e irá multiplicar o menos 5. 4 que multiplica 3y, nós vamos ficar com 12y. 4 que multiplica o menos 5, vamos ficar com menos o 20. Isso aqui é igual, numerador aqui é 2y menos o 1. Beleza, pessoal? Agora, olha só, somando aqui os termos que são parentes. Olha só, 3y somado com 12y, nós vamos ter 15y. Tudo bem? Agora, o menos 9 somado aqui com o menos 20, nós vamos ter menos o 29. E do outro lado, nós temos o 2y menos o 1. Agora, pessoal, vamos passar esse 2y aqui ó, lá para o lado esquerdo, passa subtraindo, enquanto que esse menos 29 passa para o lado direito, ele passa somando, tá? Então, nós vamos ter o seguinte, ó, 15y com menos 2y, vamos ficar com 13y. Isso aqui é igual a menos 1 somado com o 29 positivo, nós vamos ter 28 positivo. E esse 13, por estar multiplicando o y, ele desce dividindo, não é verdade? Então, nós vamos ter aqui, ó, que o y, ele vale 28 dividido por 13. Tá? Então, o nosso conjunto de solução aqui, ó, é essa fração 28 sobre o 13. Beleza? Pessoal, nesse item C, nós resolvemos ali uma equação do primeiro grau formada por frações, só que a incógnita sempre esteve localizada no numerador. Agora, o que acontece em uma equação do primeiro grau também formada por frações, onde a incógnita encontra-se no denominador? É isso que nós vamos fazer agora, e isso nós chamamos de equação fracionária. Beleza? Vem comigo aqui. Então, desce comigo aqui, ó, e vamos ver
este item D, repara o seguinte, nós temos aqui, ó, frações em uma equação do primeiro grau. Agora, repare, nós temos aqui a nossa incógnita localizada no denominador, beleza? Então, nós temos aqui uma equação fracionária, beleza? Neste caso, repara que nós temos aqui, ó, os denominadores diferentes entre si. Então, nós vamos primeiramente calcular aqui, ó, o mínimo múltiplo comum entre esses denominadores, tá? Olha só o que vai dar isso aqui, ó. Primeiramente, vou dividi-los por 2. O 4 dividido por 2, nós vamos ficar com 2. O x dividido por 2, não dá para dividir e ficamos com o x. O 12 dividido por 2, vamos ficar com 6. Dá para dividir de novo pelo 2. O 2 dividido por 2, ficaremos com 1, aqui novamente o x, e o 6 dividido por 2, ficaremos com o 3. Não dá mais para dividir por 2. Vamos dividir por 3. O x dividido por 3, não dá. Vamos deixar o x então. E o 3 dividido por 3, nós vamos ficar com 1. Agora, pessoal, esse x aqui, ó, nós podemos dividir por x, e x dividido por x, o resultado é 1. Então, nós vamos ter aqui, ó, que o nosso mínimo múltiplo comum será a multiplicação de todos esses fatores, ou seja, 2 vezes 2 dá 4, o 4 vezes o 3 dá 12, e o 12 vezes o x, vamos ficar com 12x. Ok? Pessoal, muitos de vocês já colocariam ali o 12x como mínimo múltiplo comum para esses três denominadores, tá? Eu fiz a conta ali para mostrar como é que você acha o mínimo múltiplo comum fazendo essa fatoração aí, beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, nós temos aqui três termos, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3 termos. Aqui nós temos o sinal de mais e aqui nós temos o sinal de igual, tudo bem? E aqui, no caso, o 12x é o denominador comum que nós descobrimos fazendo a fatoração e encontrando o mínimo múltiplo comum. Tudo bem? Agora, como é que a gente faz mesmo? Olha só. 12x dividido por este 4, nós vamos ficar com 3x. E o 3x multiplica esse 3, ficaremos com 9x. 12x dividido por x. Pessoal, ficaremos apenas com o 12. E o 12 que multiplica esse 1, resultado é 12. E o 12x dividido por 12, ficaremos com x. E o x vezes 11, teremos aqui 11x. Beleza? Nesse momento, pessoal, sem problema algum, podemos esquecer aqui os denominadores e trabalharmos apenas com os numeradores, tá? Então, nós vamos ter o seguinte, ó, 9x mais o 12, o resultado é 11x. Tudo bem? Pessoal, vamos passar esse 9x aqui, ó, lá para o lado direito, ele passa negativo, e nós vamos ficar, então, com 11x menos o 9x, ficaremos com 2x. E do outro lado ficou isolado o 12. Tudo bem? Agora, esse 2 aqui que está multiplicando, ele desce dividindo, e nós vamos ter, então, que o x ele é igual a 12 dividido por 2, o x ele vale 6. Beleza? Então, nesse caso aqui, o nosso conjunto de solução é o valor 6, que é a raiz dessa equação que está aqui. Ok? Pessoal, nesse caso aqui, nós temos novamente uma equação fracionária formada aqui por 3 frações. Ferreta, onde é que nós temos 3 frações aqui? Ó, pessoal, o denominador do 2 é o número 1. Tudo bem? Então, olha só, nós temos aqui 3 frações e o que nós temos que fazer, pessoal, é trabalhar com o mesmo denominador. Tudo bem? Vamos colocar aqui as 3 frações. Aqui o sinal é de igual e aqui o sinal é de mais. Tudo bem? Agora, olha só. Nós poderíamos utilizar o t-3 e o t e fazer a fatoração. Mas, pessoal, você pode utilizar aqui, ó, apenas a multiplicação dos denominadores. Ou seja, o t que multiplica o t menos o 3, tá? Aqui também o t que multiplica o t menos o 3. O t e o t menos 3 são os denominadores. Tudo bem? Então, estamos multiplicando
eles dois. T que multiplica o T menos o 3. Tudo bem? Agora, como é que você faz, Ferreto? Faça assim, ó. Olha só. T que multiplica T menos 3 dividido por T menos 3. O que irá acontecer mesmo? Nós iremos cancelar aqui o T menos o 3, tudo bem? E ficaremos apenas com o T. E este T aqui, ó, irá multiplicar o 2T, ficaremos com 2T elevado ao quadrado. Tudo bem? Vamos para o próximo, olha só. Esse T que multiplica o T menos o 3, dividido por este T. O que nós vamos ter? Ó? Podemos cancelar esse T com esse T e ficaremos apenas com o T menos o 3, o resultado. Esse resultado, T menos o 3, irá multiplicar o numerador, que é o 3. Então, o 3 multiplica o T menos o 3, ficaremos com 3T menos o 9. Tudo bem? Agora, esse T que multiplica T menos 3 dividido por 1, continuaremos com esse denominador. E isso daqui, ó, multiplicado por 2, ficaremos apenas com 2T que multiplica o T menos o 3. Ok? Vamos aumentar um pouquinho a fração que está aqui. Beleza? Então, nesse momento, pessoal, poderíamos aqui, ó, cancelar os denominadores. Tudo bem? E nós vamos ficar com o seguinte, ó, 2t ao quadrado. Isso aqui é igual a 3t menos o 9. Somado, pessoal, esse 2t aqui, ó, multiplica o t e o 2t multiplica o menos 3. Então, 2t vezes o t, nós vamos ficar com 2t ao quadrado. E o 2t que multiplica o menos 3, vamos ficar com menos 6t. Tudo bem? Agora, repara o seguinte, ó. Nós temos aqui um sinal de igualdade, então nós poderíamos tranquilamente cancelar esse 2t ao quadrado com este 2t ao quadrado, já que se ele passasse lá para o lado esquerdo, ele passaria com o sinal contrário, negativo, iria cancelar igual. Tudo bem? Então, nós vamos ficar com o seguinte, ó. Do lado esquerdo nós ficamos com o 0, é igual 3t somado com menos 6t, nós vamos ficar com menos 3t. E temos ainda o menos o 9. Agora, esse menos 3 aqui, ó, passa lá para o lado esquerdo, ele passa com o sinal positivo, e nós vamos ter, então, que 3t ficou igual a menos o 9. Esse 3 aqui, ó, ele desce, então, dividindo, tudo bem? E nós vamos ter, então, que o t é igual a menos o 9 dividido por 3, ou seja, menos o 3. Então, pessoal, nosso conjunto solução é um conjunto unitário formado pelo menos o 3, que é a raiz para essa equação que está aqui, ok? Agora, pessoal, em muitas situações, resolvendo problemas, nós caímos em uma equação do primeiro grau, onde nós deveremos resolver essa equação, ou seja, encontrar a raiz dela e assim encontrar a solução do problema, tá? Então, vamos fazer agora 2 exemplos, tá? De resolução de problemas, onde fatalmente a gente cai numa equação do primeiro grau e nós devemos encontrar a solução. Beleza? Vem comigo aqui. Então, desce comigo aqui, ó, e vamos ver esse primeiro problema aqui, ó. Olha o que ele diz. No final do mês de outubro, os estudantes Carlos e Arthur haviam gastado respectivamente, olha só, respectivamente, quer dizer o seguinte, o primeiro gasto se refere a Carlos, o segundo gasto se refere a Arthur, tá? Então, ó, Carlos gastou 2/3 e Arthur 3/5 de suas mesadas. Aí diz o seguinte, olha só, embora a mesada de Carlos seja menor, ele gastou R$8 a mais do que Arthur. Beleza? Olha só, se a soma dos valores das duas mesadas é R$800, então vamos começar assim, ó, pessoal. A mesada de Carlos, então o C aqui representa o valor que Carlos recebe como mesada, mais a mesada de Arthur, o resultado R$810. Tudo bem?
e continua dizendo assim, ó, qual é o valor monetário da diferença entre os valores das duas mesadas? Ou seja, ele quer saber o valor do Carlos, que o Carlos recebe, menos o valor que o Arthur recebe, tá? Então, essa aqui é a pergunta da questão. Agora, pessoal, vamos abordar essa informação aqui, ó. Embora a mesada de Carlos seja menor, ele gastou R$ 8,00 a mais do que Arthur. Olha só, pessoal, o gasto de Carlos menos o gasto do Arthur, esse resultado deu R$ 8,00. Tudo bem? Vamos colocar aqui, ó, o gasto do Carlos. Carlos, pessoal, ele gastou aqui, ó, olha só, ele gastou 2/3 do que ganha. Ele ganha um certo valor C. Então, 2/3 de C. Pessoal, 2/3 de um valor é 2/3 vezes esse valor. O C representa, como eu já falei, né, o valor da mesada de Carlos. Tudo bem? Então, o gasto de Carlos menos o gasto do Arthur. Pessoal, o Arthur ali, ó, ele gastou 3/5 da sua mesada. Então, 3/5 da mesada do Arthur foi o gasto do Arthur. Então, o gasto do Carlos menos o gasto do Arthur, essa diferença deu R$ 8,00. Tudo bem? Então, pessoal, primeiramente, vamos resolver essa equação aqui, tá? Reparem que nós temos, ó, 3 termos, tá? E reparem também o seguinte, os denominadores são diferentes. Então, nós vamos fazer aqui, ó, 3 frações, tá? Nós temos o sinal negativo e aqui o sinal de igual. Pessoal, entre o 3 e o 5, qual é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5? É a multiplicação deles. 3 vezes 5, aqui nós vamos ter o 15. Aqui, ó, 15, 15, 15, que no caso é o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 5. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte, ó. O 15 dividido pelo 3, nós vamos ficar com 5. E o 5 que multiplica o numerador, ou seja, o 2C, nós vamos ficar com 10C. O 15 dividido por 5 dá 3. E o 3 que multiplica o 3A aqui, ó, nós vamos ficar com 9A. E o 15, pessoal, dividido pelo denominador, que é o 1, isso dá 15. E o 15 vezes 8 aqui, nós vamos ficar com 120. Ok? Nesse momento, pessoal, poderíamos tirar aqui o denominador e trabalharmos apenas com os numeradores. Ou seja, 10C menos 9A, o resultado é 120. Tudo bem? Agora, repare o seguinte, ó, nós temos C mais A valendo 810. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou isolar o A, por exemplo, e vou dizer que o A, que é o valor da mesada de Arthur, é igual a 810 menos a mesada de Carlos. Tudo bem? E esse valor A, que está sendo representado por 810 menos o C, eu vou substituir aqui. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, 10C menos, nós vamos ter o 9 que multiplica o A, que no caso é 810 menos o C, tudo isso daqui é igual a 120. O que acontece? Ó? Esse menos 9 irá multiplicar esse 810 e o menos 9 também multiplicará aqui o menos C. Nós vamos ficar, então, com 10C menos 9 vezes o 810. Nós vamos ter aqui, ó, 7.290. Tudo bem? E esse menos 9 que multiplica o menos C, nós vamos ficar com mais 9C. Isso aqui é igual a 120. Agora, 10C somado com 9C, nós ficaremos com 19C menos 7.290. Isso aqui é igual a 120. Vamos passar esse menos 7.290 lá para o lado direito, ele passa com o sinal positivo. Nós vamos ter, então, que 19C é igual a 120 somado com 7.290, nós vamos ficar com 7.410.
que acontece? Esse 19 está multiplicando, ele desce dividindo, e nós vamos ter, então, que a mesada de Carlos será 7.410 dividido por 19. Pessoal, esse resultado dá exatamente R$390, que é a mesada do Carlos, ok? Como o Carlos, então, recebe 390, nós vamos descobrir quanto é que ganha o Arthur. O Arthur, então, ganha 810 menos o 390. Ou seja, o Arthur ele ganha R$420, ok? Então, pessoal, como a pergunta é o valor monetário da diferença entre os valores das duas mesadas, pessoal, a diferença de 420 para 390, essa diferença é de R$20, ok? Beleza? Então, pessoal, acabamos de resolver um problema que envolve a equação do primeiro grau, mesmo que essa equação envolva ali duas incógnitas. Apenas substituímos ali as variáveis e encontramos, então, a resposta valendo 20. Beleza? Pessoal, vamos fazer agora a saideira, tá? Para encerrarmos essa aula de equação do primeiro grau. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, olha o que diz o segundo problema. Colocando-se 24 litros de combustível no tanque de uma caminhonete, o ponteiro do marcador que indicava, olha só, ele indicava 1/4 do tanque, tá? Passou a indicar 5/8 desse tanque aí. Determina a capacidade do tanque de combustível da caminhonete. Vamos pensar o seguinte, ó. Nós temos aqui, ó, vamos supor, o tanque da caminhonete, tá? Vamos supor que nós tenhamos gasolina nessa caminhonete aí, e a gasolina mais ou menos está aqui assim. Tudo bem? O que acontece? Nesse momento, o indicador da gasolina está marcando 1/4 do tanque. Vamos supor que o volume do tanque aqui, ó, caiba X litros. Tudo bem? Então, 1/4 do volume total é 1/4 vezes o X. Tudo bem? Aí acontece o seguinte, olha só, em um segundo momento, nós vamos colocar aqui gasolina dentro, mais precisamente, ó, 24 litros. Então, 24 litros nós vamos adicionar no tanque e nós vamos ter o seguinte. Vamos fazer um desenho aqui. Claro que você não precisa fazer o desenho na hora da prova, né, pessoal? Estou fazendo aqui para facilitar o entendimento. Olha só, nós tínhamos a gasolina marcando 1/4. Como entrou 24 litros, vamos supor que a gasolina daí veio aqui para cima. E o indicador de combustível da caminhonete agora está indicando, pessoal, olha só, 5/8 do tanque. Ou seja, 5/8 do total do tanque, que são X litros. Beleza? Pessoal, não adianta nós fazermos o desenho bonitinho ali se nós não equacionarmos esse problema. Agora a parte é fundamental. Beleza? Vem comigo aqui. Então, olha só, o que nós tínhamos na caminhonete era 1/4 do volume dela, ou seja, 1/4 do X. Nós colocamos 24 litros, ou seja, mais 24 litros. Então, o que tinha mais os 24 litros, nós vamos ter o resultado final, ou seja, quanto o marcador da caminhonete está marcando de gasolina, ou seja, 5/8 do volume total. Então, nós caímos aqui, ó, em uma equação do primeiro grau, beleza? Olha como nós vamos resolver aqui, ó. Nós temos frações. Como nós temos aqui 3 termos, vamos colocar aqui, ó, 3 frações, tudo bem? E os denominadores são 4 e 8, beleza? Aqui nós temos o mais e aqui o igual. Nós poderemos, pessoal, colocar aqui assim, ó, um mínimo múltiplo comum, que é entre o 4 e o 8, o mínimo múltiplo comum é o 8, tudo bem? E 8 dividido por 4 dá 2. E o 2 que multiplica o 1 dá 2. E o 2 vezes o x, ficaremos com 2x. Tudo bem?
Denominador do 24 é 1. 8 dividido por 1 dá 8. 8 vezes o 24, nós vamos ficar com 192. 8 dividido por 8 dá 1. E 1 vezes 5, nós vamos ter o 5. E o 5 vezes o x, 5x. Nesse momento, pessoal, poderíamos desconsiderar aqui os denominadores e trabalhar apenas com os numeradores. Ou seja, nós teremos, vamos colocar aqui, ó, o 2x mais o 192, isso aqui é igual a 5x. Vamos mandar esse 2x lá para o lado direito, ele passa subtraindo. Então, nós vamos ter 5x menos 2x, vamos ficar com 3x, é exatamente igual a 192 que ficou isolado ali. O 3 desce dividindo, nós vamos ter então que o x é 192 dividido por 3, nós vamos ter o x aqui ó, valendo 64, o x é o volume do tanque, como nós estamos, pessoal, trabalhando aqui ó, em litros, tá? Então, nós vamos ter ali 64 litros, ok? Beleza, então, pessoal, encerramos essa aula que envolvia aí a equação do primeiro grau, uma aula que foi muito solicitada por diversos alunos que acompanham o canal ali no YouTube. Beleza? Pessoal, desejo a você aí ótimos estudos, tá? Muita perseverança e também, pessoal, se puder, divulgue esse trabalho, já que ele é totalmente gratuito. Beleza? Aguardo vocês aí nas próximas aulas. Um abração e até mais.